Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Campas, sou CEO aqui do Vexpenses, e estou aqui com o Bruno, que é diretor de novos negócios. Tudo bem aí, Bruno? Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo por aqui. Sejam todos bem-vindos. Beleza. Pessoal, a gente queria agradecer aí a presença de todos vocês. É um prazer para a gente poder fazer essa live que é tão importante aqui para o Vexpenses, até contando um pouquinho a história do porquê desse estudo que a gente fez. A gente bate muito papo com o cliente, né? E aí os clientes sempre perguntam assim: o Thiago, Bruno, ou qualquer pessoa do time, tô pagando X de reais por km, tá legal? Como é que tá a média? E a gente vai tentando ajudar, né? Ó, tá assim, tá assado, eu sei que alguém da sua região paga mais ou menos isso e tal, faz um benchmark com um colega aqui. E, o Thiago, Bruno, como é que tá o reembolso de alimentação? O pessoal tá pagando quanto e tal. Então a gente sempre tentou ajudar. Só que assim, a gente sabe que o mercado brasileiro não é muito rico em dados, né? E ainda mais tão especificamente assim como esse. A gente falou, gente, vamos fazer uma contribuição aqui de alguma maneira, já que a gente tem um alcance tão grande com tantas empresas. E a gente resolveu fazer uma pesquisa para fornecer, tanto para clientes quanto para o mercado como um todo, parâmetros, ideias de como estão os processos dessas empresas vis-à-vis como está o mercado. Ainda mais depois de Covid, né, gente, que tudo virou de ponta cabeça no aspecto de os volumes mudaram completamente, pessoas que viajavam não viajam mais, surgiram despesas diferentes que não existiam. Então, a ideia da gente fazer essa live é fazer um resumo aqui, né, verbalmente, visualmente, do estudo que a gente fez em 2021. Será um estudo anual a partir de agora. Então, a ideia é da gente bater um papo aqui hoje, passar os highlights e mostrar para todo mundo os principais pontos. Bruno, quer comentar alguma coisa? Quero sim, Thiago. Obrigado. É, Sintam-se à vontade se tiverem dúvidas, de mandando as dúvidas aí no nosso chat. Nosso time vai organizar e nos passar as dúvidas, né? É, E tem uma novidade legal de comentar com todo mundo que está vendo aqui, que ontem saiu um ranking do 100 Open Startups, que mapeia as principais entidades inovadoras, tanto corporações como startups. E o Vexpenses ficou em primeiro lugar na categoria Fintechs, né, que são startups que oferecem serviços financeiros. Então a gente está muito feliz e muito orgulhoso de ter ficado em primeiro lugar nesse ranking, e é legal compartilhar com vocês essa novidade. Boa. Bom, bora lá, Bruno. Vou compartilhar Bora minha lá. tela aqui. E aí a gente já começa direto nos pontos. E aí, gente, como o Bruno falou, vão mandando, por favor, as perguntinhas no chat, porque tem um delayzinho ali de uns 15, 20 segundos, entre vocês falarem e a gente conseguir enxergar. Então, de repente, se demorar, a gente pedir a pergunta e depois demora. Então, conforme forem passando os slides, podem mandar as perguntas. O nosso time repassa para a gente. O Bruno tá de olho aí. Eu tô sem, viu, Bruno? Só para você saber. Fica tranquilo. Tá. Pessoal, aproveitando, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal do YouTube, tá? Só apertar ali no botãozinho, porque a gente sempre faz live, sempre sai novidades, então já aproveita, se inscreve no canal. Pronto. Boa. Gente, vamos começar aqui rapidamente passando pelo que a gente vai falar. Como eu comentei, isso daqui é um resumo de um estudo que o Backspaces fez com 1.423 empresas, inclusive agradeço todas as que toparam participar aqui com a gente. E aí a gente vai passar aqui pelos principais tópicos do estudo, mas o estudo ele é mais completo do que isso aqui, tá? Ele tem mais todas as descrições, mais gráficos, mais informações. E aí depois o pessoal até deixa aí o link, se já puder mandar aí, time, o link no YouTube, para quem ainda não baixou o material poder baixar. Mas o que a gente vai falar aqui hoje? Primeiro, rapidamente, para não perder muito tempo, falar qual é o perfil das empresas que a gente pesquisou. Depois a gente abriu um pouco mais com o que as empresas gastam, então como que está essa divisão ali nos tipos de gasto, alimentação, hospedagem, etc. Que mudanças vieram com o home office, porque apareceram despesas novas, a composição dos gastos mudou. Depois a gente falar sobre políticas, então a gente vai trazer aqui
das empresas pesquisadas, as médias de políticas que elas têm praticado aí por almoço, jantar e etc. Uma informação muito relevante. Depois a gente vai falar sobre como as empresas têm feito os pagamentos, como os funcionários pagam. Então, quantos por cento está fazendo reembolso, quantas usam adiantamento, quantas usam cartões. E por fim, a gente vai explorar um pouco mais os processos, quais processos essas empresas usam. Então, bora lá, eu vou comentando aqui, o Bruno vai complementando e a gente vai batendo essa bola. Então, sobre o perfil das 1.423 empresas pesquisadas, que é um número enorme, né, gente, assim, para pesquisas desse tipo. Em relação a porte, ficou bastante distribuído. Podemos, assim, grosso modo, falar que ficou um terço, um terço, um terço, né, pequena, média e grande, então tem uma variedade legal aqui dessas empresas. Em termos de setor, a gente teve uma infinidade de setores que a gente agrupou dessa maneira. A maioria das empresas estava em serviço e consultoria, mas tem muita de tecnologia, máquina, saúde, agronegócio, alimentos e por aí vai. Tanto vocês podem ver que até o outros ainda equivale a 17%, porque tem muitos setores. Dificilmente o seu setor não está incluído aqui na nossa pesquisa, né? Em termos de distribuição regional, a maioria das empresas está em São Paulo, 58% delas, mas tem em todos os estados, tá, gente? Tem empresas de todos os estados. E aí, em termos de regiões, 70% da região sudeste, o São Paulo puxa bastante para cima, e o restante aqui dividido depois sul, nordeste, centro-oeste e norte. Então, de perfil de empresa, o que a gente queria passar assim como highlight mesmo para não ficar alongando, é isso. Agora, vamos um pouquinho mais para os resultados, né? Primeiro ponto, pessoal, a gente vai comparar aqui como foi o comportamento das despesas desses tipos aqui, ó, alimentação, combustível, percurso, hospedagem, como foi esse tipo de gasto em 2019 e como que ficou isso em 2021 até junho, tá, gente? Então, os dados de 2021 são sempre até junho, que foi até onde a pesquisa foi feita. Se vocês forem ver aqui, os dados de alimentação, os gastos de alimentação, eles representavam 28% dos gastos totais das empresas em 2019. Quando eu falo gastos totais, gente, são aqueles gastos com reembolsos, adiantamentos, cartões corporativos. Não estou falando todos os gastos da empresa. Aqui não tem material de consumo, não tem aquilo que passa, vai por compras, né? Aqui são as despesas de reembolso, adiantamento, cartão corporativo. Fundo fixo também entra aqui. E aí, em 2019, a alimentação, 28%, caiu bastante a representatividade para 23% em 2021. Combustível, que representava 15% desses gastos, pulou para 22%. Mais para frente a gente vai ver, mas tem bastante relação com o preço de combustível também, tá, pessoal? Percurso aumentou também de 19% de representatividade para 21%. Hospedagem ficou mais ou menos aqui flat, né? Por incrível que pareça, aí na pandemia. Táxi caiu bastante, teve bem menos despesa de táxi por conta de pandemia também. E aqui entra táxi Uber 99. Estacionamento, pedágio, passagem aérea também caiu um pouquinho. E aí, relevante também dizer, relevante também dizer que outras despesas subiram. Então, despesas que não são muito convencionais, como essas, apareceram e a gente vai falar um pouquinho disso. Legal comentar aqui, Tiago, que a gente vê um comportamento característico da pandemia que foi o transporte terrestre, né, combustível e percurso, representava ali 34%, né, no pré-pandemia. As pessoas ainda precisavam se deslocar, mas tentaram fazer isso com o máximo de segurança possível e trocaram um pouquinho de passagem aérea, né, pegava avião, para transporte mais terrestre. Então, vou viajar com meu carro e não vou pegar avião ou outro meio de locomoção. E aí essas despesas passam a representar os 43% aqui. Então, tem um aumento bem substancial, muito em função da pandemia. Boa, muito bom. Gente, uma coisa relevante, a gente estava falando aqui atrás, né, no percentual dos gastos em relação aos gastos totais. Mas se a gente for pegar e ver o tanto que caiu o volume de gastos desse tipo, de reembolso, adiantamento, cartão, fundo fixo, uma empresa que gastava R$ 100 em 2018, quase R$ 100 em 2019, mais ou menos os mesmos volumes, essa mesma empresa, né, na média, lógico, passou a gastar R$ 51 em 2020 e R$ 39 em 2021. Isso é dizer que caiu esse delta aqui, né, de 100
para 39 é o que as empresas caíram. Então, podemos dizer aqui que caiu seus 60% do volume. Só que o que acontece? Isso aqui é até junho de 2021. Aí, dando uma informação que não tem na pesquisa ainda, mas que a gente já sabe, é que esse número cresceu absurdamente e hoje em dia ele já está bem próximo do que era em 2019 e 2018, mais ou menos quase tudo recuperado. Então, ou seja, se você está aqui assistindo esse webinar falando, beleza, Thiago, preciso comparar os meus gastos, as minhas informações, né, da minha empresa com o que vocês estão passando. A informação é assim, ó, provavelmente a sua curva deve estar em torno disso daqui, cair 50% em 2020, 60% em 2021, mas agora você já deve estar em valores próximos do que você gastava mensalmente ali em 2019, 2020, tá? Esse seria o mais natural. Óbvio que ficar de olho aí com crescimento ou não, né? Ou redução da sua empresa. E agora a gente vai começar a entrar nas despesas uma por uma. Então, nós vamos falar primeiro de alimentação, depois a gente fala de quilometragem e tal, esses comportamentos. O primeiro deles é o que a gente já falou, então a alimentação perdeu representatividade, antes era 30% em 18, 28% em 19, caiu para 23% em 21. E os valores médios que cada empresa, que o valor médio que cada colaborador ali no gasto teve, ele ficou mais ou menos estável nos anos, então 44 em 18, 46 em 19, 48 em 20, 44 em 21. Então, por mais que o volume de gastos, volume de notinhas, né, vamos falar assim, o volume de notinhas inseridas, ela tenha diminuído bastante, a gente vê que o ticket em si, ele não caiu consideravelmente, a gente pode até dizer que ele ficou flat, né? Então, basicamente, outra informação de alimentação que é legal é assim, gente, 40%, né, 36% das empresas, elas dividem a alimentação, né? E aí lembrando que algumas chamam de refeição, outras de alimentação e por aí vai. Mas 40%, quase 40%, 36%, dividem em café, aqui estão os símbolozinhos, mas café, almoço, lanche e jantar. E aí vamos ver como que estão os tickets médios separados, caso esse seja o caso da sua empresa, né? Então, em 2019, a gente tinha esses números. Então, um café da manhã 23, em 2021 a gente viu que caiu o valor de café da manhã. E aí, talvez a ver com hotel, né, Bruno? Talvez. Aqui é um comportamento também da pandemia, né? As pessoas optaram por fazer viagens mais curtas, né? Então eu vou de carro e faço viagens que eu não preciso me hospedar. Então essa diminuição tem a ver com essa mudança de perfil de consumo na pandemia também. Boa. A gente vê que, separadamente, o valor de almoço, ele deu uma subidinha, 14% em 2 anos, se a gente for ver um pouco de inflação aí mesmo. Algo parecido com lanche, então o lanche passa de quase 18 para 21, 19% de inflaçãozinha, e o jantar ficou bem mais estável nesses 2 anos, praticamente não teve tanta alteração. Então isso aqui, gente, só para contextualizar, isso aqui é o que de fato foi gasto, tá? Lá na frente, a gente vai ver o quanto as empresas têm na política delas. Pode ser que seja mais que isso, pode ser que seja menos. Então, essa é a primeira referência de gastos efetivamente realizados. Pessoal, lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat que o time vai separar e mandar para a gente responder aqui, tá bom? Boa. Aí, gente, vamos entrar em outro tipo de gasto, quilometragem, percurso. Olhem como esse volume de quilometragem e percurso ganhou mais representatividade depois de 2020, né, ao longo da pandemia, 22%, 21% contra 18% e 19%. E aí, isso dá para ver o seguinte, é um pouco do que o Bruno falou, viagens um pouco mais curtas. Esses meses que a gente está olhando são os meses de 2020 para ver como é que foi o comportamento do número de despesas inseridas ali, do número de despesas gastas ao longo de 2020. Então a gente via que janeiro pré-pandemia, vamos tudo na base 100, tá, pessoal? Então, em média, as empresas utilizavam 100 vezes uma quilometragem. Aí, em 98, março já começou um pedaço do mês com restrição, né? A gente lembra bem ali mais ou menos para 16, 15 de março, as empresas começaram a parar de ir presencialmente. Aí chegou numa queda aqui chegando
para baixo de 60, já começou a recuperar, chegou em setembro ali, a gente já estava mais ou menos nos mesmos patamares. Então, diferentemente do restante das despesas, a de quilometragem em percurso foi a que respondeu mais rapidamente, ou seja, aquelas empresas que tinham pessoas que precisavam realmente fazer visita ou distribuir, muitas vezes para serviços essenciais de alimentação, para ir no supermercado, etc. Isso continuou acontecendo e esse retorno foi bem mais rápido do que todas as outras. E aí, de setembro para frente, também a gente só tem crescimento, né? Aqui está parando em setembro de 2020. Então, isso vai na mesma linha do que o Bruno comentou sobre fazer distâncias mais curtas. É menos avião, menos hotel, mais bate-volta, né? Perfeito. E aqui a gente vê isso até junho, né? Preços da gasolina no estado de São Paulo como referência, tá, pessoal? Mas é importante lembrar que quando se olha preço, a tendência de preço de combustível, o que a ANP fornece é sempre por estado, ela não tem um global. Mas quando você olha as tendências, as curvas são sempre uma com a outra, até por questão logística, distribuição e etc. Mas olha a curva de crescimento do preço do combustível ao consumidor, no caso aqui da gasolina ao consumidor em 2020. Então aqui a gente tem janeiro de 20 e essa pontinha aqui é junho de 20, perdão, janeiro de 21 e aqui é junho de 21. Isso até junho de 21. Depois, a hora que a gente for ver a continuidade, essa curva continua aumentando. Aqui a pesquisa para aqui, mas a curva continua aumentando. E aí começa, né? Começa o seguinte: o colaborador chega para vocês e fala, gente, parece que eu estou recebendo pouco reais por km, parece que parece que está ficando apertada a minha conta, né, E Bruno? essa é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui, né, Thiago? Qual é o valor pago pelas empresas do quilômetro rodado, né? É a pergunta do Exatamente. século. Pelo menos uma vez por semana alguém manda um WhatsApp para dar uma ligadinha para Exatamente. perguntar como é que tá. E aí, gente, a gente fez. Essa é uma parte muito relevante aqui da pesquisa. A gente fez esse estudo com as empresas para saber onde está, né, principalmente a mediana aqui, do que elas têm feito de pagamento. Então, na média, na mediana, perdão, as empresas estão pagando 0,85 reais por km na fotografia de junho de 21, especificamente. Só que se a gente for ver a distribuição disso, ela está muito entre 0,7 reais por litro, perdão, por km, e 1,24 por km. Então, é uma distância bem grande, assim. Se você está transitando aqui mais perto do 1,24, você ainda está dentro de 20% das empresas. Se você está mais para trás aqui, 0,7, você também está dentro de mais de 20% das empresas. Então, estar nesse range é estar na média mais ou menos do mercado. O que não significa que é o valor que talvez hoje em dia É. faça cobrir os gastos dos colaboradores, tá, pessoal? Isso é bem importante de dizer. E aí, Thiago, dois comentários assim. Esse que você comentou, por quê? Porque essa era a curva até junho. De junho para cá, a gente teve alguns reajustes no preço do combustível e pode ser que esses valores expressados aqui, eles podem não remunerar os custos que o seu colaborador tenha com deslocamentos, né? O segundo comentário é que tem algumas empresas que elas colocam no valor sobre a metodologia de precificação, colocam no valor da quilometragem o pedágio. Então, quando a gente enxerga essa curva à direita, mais à direita, né, do 1,25 para frente, muito provavelmente essas empresas estão embutindo aqui também o valor do pedágio. Ao invés de pagar o pedágio diretamente para o colaborador, paga de uma forma indireta, embutindo no valor do KM. E tem um terceiro comentário legal de comentar, que para quem quer uma ajuda sobre como calcular o valor do quilômetro rodado, nós temos uma calculadora, um material super legal, bem construído, feito com base em conversas com vários clientes, que é a calculadora do quilômetro rodado. Nosso time vai colocar o link dela aqui no chat e quem quiser um apoio para calcular o valor que é necessário para pagar para o seu colaborador por quilômetro rodado, pode contar com o nosso material que ele vai ajudar bastante. Boa. Aproveitem aí, viu, pessoal? Esse é um link bem interativo para fazer a construção. Você coloca as suas premissas ali e ele exporta uma sugestão para você.
Vamos em frente. Aqui é o seguinte, gente, o estudo ele traz vários outros tipos de gastos e eu recomendo vocês depois olharem com mais detalhes, tem outras informações e tal. Aqui, só um resuminho para vocês terem em mente qual foi o valor médio para cada tipo de gasto desse em cada ano. Então, a gente vai passar mais rapidamente, mas depois vocês podem ver com mais detalhes no estudo completo. Então, em hospedagem, a gente vê que os preços de hotel eles tiveram uma subidinha em 2019, depois uma quedinha, acho que natural, né, pela questão de oferta e demanda aí ao longo da pandemia, mas também não foi nada mega acentuado que a gente possa ter visto. A questão de táxi aplicativo, mesma coisa, a gente vê também por oferta e demanda uma quedinha, mas também nada super significativo no valor de cada inserção. Estacionamento também, a gente viu que também ficou relativamente flat ali com 2019, 20, 21. E passagem aérea ficou um pouco mais evidente. 2019 foi um ano de muita procura por passagem aérea de fato, e 2020 e 2021 a gente teve uma quedinha, mas também agora que voltou, né, pós-junho, que é pós-pesquisa, agora também os preços estão um pouco mais elevados, mais próximos ali de 2019. Então, referências para vocês terem aí, mas a informação mais completa está no estudo. E aí, aquilo que a gente tinha comentado lá no começo, as outras despesas, né? Outras despesas ganharam mais relevância, saíram ali de 4% para 9% em 2021. O que são outras despesas? Então, a gente vai abrir o outras despesas aqui para a gente ver o que tem aqui dentro. Predominantemente material de escritório. Por que material de escritório, gente? Provavelmente vários de vocês aí tiveram que reembolsar ou adiantar um valor para as pessoas comprarem clips, post-it, papel, sei lá, coisa de impressora. Então, tudo isso que antes estava no escritório, as pessoas precisavam usar em casa. Então, a classificação em material de escritório foi muito significativo em relação a isso, porque antes a empresa comprava lá por compras mesmo, e agora o colaborador teve que comprar e pedir o valor. Cursos e treinamentos é a segunda categoria, com 16%. Aluguel de veículo com 12%, telefone, internet e celular, as empresas também pagando, a gente vai falar disso já já. Passagens terrestres, né, normalmente ônibus. Correios e malotes também ganhou mais proporção, a gente vai falar disso. Feiras, cartórios e outros. Então, dentro de outros ainda tem outros ali que aí fica pequenininho demais para a gente abrir. Mas essas são as principais despesas que estão dentro de outros aqui. E aí, com isso, gente, a gente encerra uma parte aqui do nosso papo, que era ver como as empresas estão gastando. Agora a gente vai falar um pouquinho a gente destacou aqui três principais categorias que tiveram mudança significativa depois da mudança do home office. E a dúvida, né, o ponto que cada um de nós vai ter que olhar é como que isso vai ficar num eventual modelo híbrido, porque o modelo híbrido ele vai trazer para a gente um pouco de cada coisa. É bem possível que fique até mais caro na média aí para a empresa olhando como um todo, ela ter que manter os colaboradores alguns dias em casa e outros dias no escritório. Então, vou dar um exemplo aqui de uma primeira despesa que subiu bastante, correios e malotes. Então, relativamente óbvio também. Então, ou seja, alguém que precisava assinar um contrato e mandar para o cliente, para o fornecedor. Muitas vezes fez isso de casa. Então, não é mais a empresa pagando um correio e malote, é o colaborador indo lá, depositando e pedindo um reembolso ou adiantamento ou gastando no cartão. Então, a gente teve, olha a diferença, né? Antes isso daqui era 14% das despesas, foi para 22%. Material de escritório, já falamos sobre isso aqui no anterior, mas tem muito a ver com isso. Pessoas tendo que ter a reposição daqueles materiais dela de trabalho no dia a dia. E por fim, telefone e internet, né? Esses números, pessoal, só para, acho que eu não fui claro, na verdade, neles. Eles representam quantas empresas da base que foram pesquisadas que possuem despesas desse tipo. Então, 22% das 1.423 empresas tiveram um gasto com correios e malotes feito pelos colaboradores. Antes era 14%. Então, aqui em telefone, internet e celular, 14% das empresas estão pagando, estão reembolsando ou adiantando o valor de telefone, internet e celular para os seus colaboradores, enquanto que em 2018, pré-pandemia, eram só 10% das empresas. Tiago, tem um comportamento também curioso aqui.
que pode ser que não seja a despesa de correio e malote que aumentou ou a despesa de material de escritório que aumentou. Porque a empresa ia comprar o post-it, ia comprar a caneta, ia comprar o teclado. O que está acontecendo é que está aumentando a descentralização da compra de insumos e de materiais e de serviços da área de compras para outras áreas, né? E no caso aqui a gente está vendo que os colaboradores estão fazendo isso direto. Então ele está gastando com correio, ele está comprando o seu teclado e aí ele pede o reembolso. E aí tem até uma discussão se essa é a forma ideal ou não de ser feita, né? Acho que pode ser até que a gente discuta isso um pouquinho mais na frente, mas esse é um comportamento que tem acontecido e pode ser que ele perdure. Compras menores, ter um comportamento descentralizado da área de compra, como a gente tem visto aqui. Boa. Agora, gente, a gente fala sobre políticas, tá? Então, lembrando, o começo lá foi sobre gastos efetivamente. Então, as médias ali de gastos. Aqui a gente vai falar daquilo que está escrito no papel das empresas, das regras, das políticas que elas estipulam. Primeira informação que a gente destacou aqui é quantas empresas possuem apenas uma política estipulada. Quando eu falo minha política estipulada, não é um documento, tá, gente? São valores diferentes por cargos, valores diferentes por regiões, valores diferentes por algum critério. Então, 63% das empresas, elas adotam sempre os mesmos valores a serem pagos, as mesmas regras para todos os colaboradores. Então, 63%, independentemente de serem diretores ou estagiários, as pessoas vão seguir os mesmos valores, regras e políticas. Isso aqui, ao longo do tempo, mudou muito, tá, gente? Quando o Expense começou, era muito maior o número de empresas que faziam as distinções, mas acho que está ficando mais claro que é legal trazer uma equidade aí nas informações, nas políticas, no tratamento das pessoas ao longo das empresas. Depois, 18% das empresas separam em dois diferentes critérios, 9% em 3, 4% em 4, enfim, e mais um pouquinho ali em mais do que 4. Mas então fica esse insight aí de que a tendência natural das coisas é torná-las mais únicas, não vou dizer justas, porque cada contexto é um contexto, né? Mas mais parecidas ou mais iguais. E aí vamos para os valores, isso daqui que eu acho que vale ouro, né? Basicamente, se a gente for ver, também pensando em primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e eliminando ali um eventual outro quartil, a gente olha que quando as empresas elas não dividem a alimentação em almoço, jantar e etc., a mediana dos clientes, a mediana dos participantes, na verdade, né, eles estão em R$ 50 por inserção de alimentação. Quando as empresas separam em almoço e etc., aí a gente está falando de R$ 35 por almoço. Quando é almoço com cliente, aí é R$ 46 por pessoa. Quando a gente está falando de café da manhã, R$ 18 por pessoa. Hospedagem, a mediana, R$ 200. Jantar 40 e jantar com cliente aqui 220 e tal, uma mediana. Essa daqui é onde tem mais variação, tá, pessoal? Porque realmente tem uma variação muito grande. Primeiro de quem pode almoçar com o cliente, qual é o contexto e etc. Mas essas informações aqui acho que valem ouro, assim, não só a mediana, mas saber se está dentro entre o primeiro, terceiro quartil, acho que é algo bem relevante para saber se você ou está não acompanhando o mercado, ou de repente dando uma esbanjadinha que necessariamente não precisaria. E aqui, né, Bruno, se você quiser comentar, tem o guia também, o material. Exatamente. Para quem quiser baixar, nós também temos, nosso time já está colocando no chat, e a gente tem um material super interativo para ajudar a sua empresa a construir a sua política de despesa. Então, caso sua política esteja desatualizada ou não seja uma política escrita no papel, você pode baixar esse nosso conteúdo, acessar nosso conteúdo e construir junto com a gente, usando as melhores práticas do mercado, sua política de despesa para te ajudar a não ter esses gastos a mais que o Thiago comentou.
tá aqui já no link do chat, nosso time já está mandando. Boa. E aí a gente vai para outro tópico, gente, que é como as despesas são pagas, né? Também é aquela eterna dúvida. Poxa, tô usando adiantamento, tô dentro do que a galera tá fazendo, tô com cartão, quantos por cento das empresas usam cartão? É uma medida adotada? E a gente vai ver aqui um pouquinho dessas coisas. Então, em termos de forma de pagamento, o que a gente escolheu destacar aqui, lembrando sempre que o estudo tem bem mais informação, tá, gente? Fiquem à vontade para baixar ele aí. A distribuição das empresas por número de formas de pagamento. Algo parecido com o que a gente falou agora sobre as políticas. 50% das empresas, elas adotam só uma forma de pagamento, ou seja, as pessoas podem fazer só ou reembolso, ou adiantamento, ou cartão corporativo, ou fundo fixo. É, 39% das empresas adotam duas formas de pagamento. 10% das empresas adotam três formas de pagamento e só 1%, quatro formas de pagamento, que também aí começa a adicionar uma. É importante dizer que começa a adicionar uma complexidade que às vezes não é necessária para o Desnecessária, né? negócio, né? Que mais atrapalha do que ajuda. E aí, como é que está essa distribuição, gente? Para explicar aqui, de todas essas empresas, 95% delas utilizam de alguma maneira reembolso. Por que reembolso é tão significativo assim? Porque muitas vezes as pessoas usam um adiantamento, usam um cartão, mas em alguma ocasião a pessoa vai lá para um interior muito do interior que não passa cartão. Então ele tem ali que fazer, essa pessoa tem que fazer um gasto e depois pedir um reembolso. Então é muito difícil escapar 100% de um reembolso. É praticamente, ou então um adiantamento que é feito em espécie ou na transferência para a pessoa, só que o dinheiro acaba porque a viagem se estendeu. Então é muito, muito, muito difícil uma empresa falar assim, eu não faço nada de reembolso. Acho que é praticamente impossível e acho que, assim, na nossa opinião aqui, é, nem vale tanto a pena, assim, fugir do reembolso, ficar escapando de toda a forma dele, porque ele também ajuda em muitos casos. A gente vai para o cartão corporativo. 51% das empresas hoje em dia adotam o cartão corporativo. E quando a gente fala dessas formas aqui, gente, não significa que todos os funcionários têm cartão. Significa que pelo menos uma pessoa naquela empresa tem um cartão corporativo, que não é aquele cartão caixinha, é o cartão da pessoa mesmo. 11% adiantamento, isso é importante dizer. Adiantamento tem sido bastante reduzido ao longo dos anos também. Os cartões pré-pagos têm vindo com uma maneira muito mais prática de gerenciar, sem precisar ficar passando o dinheiro pela conta direta do colaborador, né, Bruno? Se quiser É, comentar um pouco. aqui tem um pouco do desconforto de, no adiantamento, você precisar colocar esse dinheiro direto na conta do colaborador, né? E aí tem algumas soluções que na prática funcionam muito parecidas com o adiantamento, mas ela mitiga esse risco de você colocar direto na conta do seu colaborador o dinheiro, que são os cartões pré-pagos, né? Inclusive, o Vexpenses tem seu cartão pré-pago, da bandeira Mastercard, aceito, ele é internacional e ele é aceito em todos os lugares que passam Mastercard e ele também, com ele é possível fazer saque. Então, no exemplo que o Thiago comentou, fui em um lugar que não aceita cartão, é possível você sacar com o nosso cartão em toda a rede Cirrus da Mastercard, Banco 24 Horas, vários bancos, etc., e você pode usar esse dinheiro. Então, esses cartões, e ele é 100% integrado na nossa plataforma. Passou o cartão, já é criada a despesa automática, já é automaticamente conciliada, não tem muita dor de cabeça. Então, se você ainda faz adiantamento na conta do seu colaborador ou tentou ter um cartão corporativo em algum banco tradicional e não conseguiu por vários motivos, porque o gerente não seguiu, porque não teve o limite de crédito necessário aprovado, entre em contato com a gente, porque nós temos esse nosso cartão corporativo internacional e 100% integrado na plataforma. Com isso, você mitiga os riscos de fazer adiantamento na conta do seu colaborador e pode dar para ele esse cartão corporativo que você vai ter o controle online, em tempo real e na sua mão, tá? E aí, assim, o que a gente vê que o adiantamento tem perdido o espaço é porque conciliar adiantamento é uma maluquice, né? O dinheiro já Exatamente. foi, já está na conta, aí não devolve, aí não tem a notinha, então E aí, quando desliga, tem que fazer
acerto e por aí vai. É. Então, tem um ponto legal só de comentar também, Thiago, que o nosso cartão, ele não é só para adiantamento, para substituir adiantamento e cartão corporativo. Muitos dos nossos clientes têm usado o nosso cartão para fundo fixo, né? Lembro que você comentou sobre a forma, tem pessoas que usando reembolso, adiantamento e fundo fixo. Então, tem muitas empresas usando o nosso cliente para substituir o fundo fixo das empresas, né? Fundo para comprar material para algum escritório, para alguma loja e etc. Ou para obra, tem bastante gente usando em obra, né? Então fica a dica. Ô, Bruno, acho que parece até que chegou uma pergunta aqui, ó. Alana, vocês acreditam que o fundo fixo é um recurso que tende a acabar nas empresas? Eu vou dizer que eu não sei se ele tende a acabar, mas tanto o fundo fixo como o adiantamento em espécie, né? Porque hoje ele acontece muito em espécie. Em lojas é aquela famosa sangria do caixa, que o pessoal deixa, depois deixa registrado, ou adiantamento na tesouraria em dinheiro, ou na conta do colaborador. Esse perfil de adiantamento ou de fundo fixo, ele tende a diminuir substancialmente, não sei se acabar. Exatamente porque a tecnologia proporcionou soluções para que você tenha mais controle e não precise ficar circulando com espécie por muitos motivos, que não é muito saudável, né? Então ele tende a ser substituído por outras formas de pagamento, mas acho difícil ele acabar. E o fundo fixo a gente tem que pensar nele como um recurso, assim, como um conceito, que é ter sempre um limite ou um valor ali pré-aprovado, disponível, para fazer frente a umas despesas que vão acontecer. Então, ele supre uma necessidade de fato. Então, por exemplo, Perfeito. uma lojinha que tem, uma lojinha não, uma empresa que tem lojas em shopping, por exemplo, é legal ela ter ali para poder comprar o básico da loja já pré-aprovado e não tendo que toda vez pedir, já fica ali, na hora que vira o mês, já reabastece R$ 2.000 ali para a pessoa poder fazer. Então ele é bom, ele ajuda. A diferença que a gente está falando aqui é a digitalização disso, né? A digitalização Exatamente. tanto do pagamento quanto dos controles. Então, E, talvez ele mude de nome, mas é, é, e, vai e ser fundo fixo. principalmente dos controles, né? Porque hoje, quando a gente está falando do fundo fixo, é o dinheiro espécie que está ali, é aquela coisa. Você não tem muito controle, né? O dinheiro já está ali e você tem que torcer para ter sido prestado conta. Quando você tem o cartão, por exemplo, no nosso caso, o cartão fundo fixo, o cartão caixinha da obra, é, enfim, cartão da loja, você já tem esse controle automatizado, né? Então você tem esse controle na mão automatizado que você diminui muito o risco de não ter uma prestação de contas ou ter um gasto que não deveria ter tido. Esse é o principal ponto, aumento do controle com novas tecnologias. Boa. E aí, gente, lembrando que nesse assunto aqui de forma de pagamento e tal, a gente também tem um material aí, pedir para o pessoal deixar no chat, por favor, que explica cada um deles, inclusive a contabilização, que isso é legal. A gente fala, ó, então Perfeito. vai fazer um adiantamento, é crédito na conta X, débito na conta Y, depois, a hora que a prestação de contas acontece, é assim, assado. Então, a gente fez esse material mais detalhado também, para falar um pouco de cada conceito, como que eles são feitos, as contabilizações e por aí vai. Ele é mais detalhado ainda até do que tem no estudo. Eu acho que o link já deve estar chegando aí para vocês. Já tá no chat e aproveitando, gente, ótima pergunta que você fez, Alana, muito obrigado. Se alguém tiver mais pergunta, enriquece ainda mais nossa discussão aqui. Por favor, mandem suas perguntas. Boa. E aí, gente, uma coisa importante de falar é o seguinte: as empresas que estão aqui na pesquisa, as 1423, elas adotam processos bem avançados. Elas são clientes do Experiences, praticamente todas, e elas adotam processos e elas já pensaram
nessas políticas, nesses valores. Então, elas não necessariamente representam a maturidade do mercado. O mercado, às vezes, está um pouco atrás nesse aspecto de tecnologia, de ter a política definida, ou até desses valores que a gente está conversando. Então, esses valores, essas referências, tudo que a gente está vendo aqui já são de empresas que adotam predominantemente as melhores práticas de mercado, tá? E o que que a gente está falando de um processo predominante de gestão dessas empresas? A gente está falando de empresas que muitas vezes têm o pagamento com um cartão integrado, tá? Integrado com a plataforma de prestação de contas. Depois a gente fala um pouquinho mais de cada um. Vamos só seguir o processinho aqui. Então, pagamento integrado, quando precisa fazer a prestação de contas, seja também no reembolso ou no cartão, que tenha a captura dos recibos de forma automática por aplicativo, leitura sozinha da nota. Então, no caso do Vexpense, por exemplo, você tirar a foto da notinha, o Vexpense faz o resto. Lê os dados da nota, vê se a pessoa está dentro da política, preenche os dados, procura informações que não deviam estar ali, por exemplo, uma bebida alcoólica. Outra coisa relevante também, que impacta bastante em custo aí, reembolso de quilometragem via GPS. Então, muitas vezes, uma boa parte das empresas, o colaborador chega e fala, ó, empresa, rodei 100 quilômetros. E a empresa não tem outra alternativa senão acreditar, porque ela não tem uma fonte de informação diferente daquela. E aí, as empresas aqui da nossa pesquisa, elas fazem isso predominantemente com o GPS por meio do nosso aplicativo. Então, a pessoa inicia o trajeto pelo nosso aplicativo, o Vexpense começa a ver exatamente para cá por cada rua que ela passou, e no fim das contas a gente multiplica pelo reais por km da empresa e está tudo calculado. Aqui a gente sabe que tem uma economia entre 15% e 20% desses valores. Uma outra coisa importante é a integração automática com cartões, né? Que a gente já falou ali do pagamento com cartão, e esse cartão sendo integrado com o Vexpense também é muito importante para o processo. Algo super relevante, validação automática das políticas, então essas empresas não ficam conferindo se a pessoa está ou não dentro da política. O sistema faz isso para elas e alerta quando necessário para os aprovadores, para eles saberem o que eles querem fazer. Seja para valor financeiro acima, seja para itens proibidos, como a bebida alcoólica que a empresa não deixa de gastar, por exemplo. Outras coisas, aprovações multiníveis, integrações, isso é muito importante, integrações automáticas com os RPs. Então, basicamente, assim, falando de uma forma geral, esses são processos adotados aí por essas empresas da amostra e é o processo predominante por elas. Não sei se você tem algum comentário aí, Bruno. Não, acho que você explicou muito bem. Pode seguir. Beleza. Gente, aí falando rapidamente aqui só sobre Vexpenses, não levando muito tempo nisso. Para quem ainda não nos conhece, o Vexpenses ele possui cartões flexíveis e inteligentes para você distribuir ao longo da sua empresa, seja para os seus colaboradores, seja para os seus centros de custos, para suas obras, para os seus projetos, as aplicações que você puder imaginar. Para suas lojas. Para suas lojas, nessa aplicação que o Bruno falou um pouco de compras descentralizadas, que a pandemia trouxe um pouco para a gente abrir um pouco a cabeça, né, do tipo, poxa, será que tudo precisa ali realmente passar por compras? O problema é que não tem controle. Mas a hora que você associa isso a uma plataforma de gestão, que o financeiro vai receber as classificações certas, os documentos certos, todos em tempo real, você resolve dois problemas juntos, né, o de gestão e o de descentralização. E tudo isso integrado aos principais RPs aí do mercado, não só esses que estão listados, mas também vários outros aqui. Então, o Vexpenses é a plataforma que junta esses três principais pontos. Hoje a gente tem mais de 1.300 clientes, vocês estão vendo alguns deles aqui na tela, então a gente tem mais de 1.300 clientes espalhados em 8 países, e a gente tem desde grandes empresas como essas que vocês devem conhecer, a grande maioria, mas também a gente trabalha com empresas pequenas, médias, grandes, tem empresas de todos os portes aqui que hoje confiam no nosso trabalho e adotam as melhores práticas de mercado nesse aspecto. Até hoje a gente já ajudou nossos clientes em mais de 15 milhões de despesas, em 15 milhões de prestações de contas realizadas, na verdade. A gente estima que já conseguiu economizar para os nossos clientes mais de 200 milhões de reais. E aqui uma informação muito legal, se a gente for somar tudo aquilo que os nossos clientes deixaram de jogar tempo fora
seja no processo de prestação de contas, seja no de conferência, são 150 milhões de minutos economizados. Isso dá 340 anos que as empresas não jogaram fora, juntas todas elas, fazendo processos burocráticos e prestações de contas desnecessárias. Então é nisso aqui que a gente tem a expertise, né, Bruno? É muita economia, é bastante controle e o reflexo disso é muita economia de tempo e de dinheiro. 200 milhões de reais é muito dinheiro. Muito bom. Boa. Pessoal, aqui vou deixar para vocês os contatos meu e do Bruno. Vocês podem apontar o celular aí para o QR Code e já cair nos nossos LinkedIns, ou podem entrar no LinkedIn e buscar pelos nossos nomes lá. Vou pedir para vocês também ficarem em contato com a gente. O Vexpense produz sempre muito conteúdo relevante aí para o mercado de negócios como um todo, até financeiro também. Para quem não conhece, a gente tem a Universidade Vexpenses. Deem um Googlezinho aí também, por favor, e vocês vão ver que tem cursos gratuitos de análise de indicadores financeiros, de orçamento empresarial, agora nesse período do ano, né, acho que é bem importante terem essas informações. Site, blog, Instagram, e aí tudo que vocês puderem seguir a gente aí, com certeza vão ter bastante informação relevante. Bruno, acho que, não sei Acho que é se você isso, acha que né, tem mais Thiago? alguma coisa. Não, acho que muito bom. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Mais informações e dados a respeito da pesquisa. Baixem a pesquisa, nosso time colocou aqui no site, ela é super completa, né? E vai ajudar a dar um norte onde você está localizado. Tem muito mais informação do que nós mostramos aqui. E fique de olho, no nosso blog sempre tem conteúdos como o que eu comentei da calculadora de quilômetro rodado, da forma de construir a política. Ele é uma ferramenta que a ideia é trazer novidades e ajudar empreendedores, controllers, analistas financeiros e todo mundo que precisar de ajuda aqui, tá bom? Muito obrigado. Valeu, Pessoal, então Thiago. obrigado pela participação de todo mundo.